pessoal, eu sou a Manu e hoje a gente vai falar sobre os livros que marcaram a minha infância. Os livros estão na minha vida desde sempre. Eu tive um despertar na década dos anos 90 com a maior parte das pessoas com Crepúsculo e com Harry. Mas antes de eu ter contato com essas séries maravilhosas, eu tive contato com outras histórias infantis que me fizeram me transformar a leitora que eu sou hoje. São séries que me mostraram quando que o mundo da literatura pode ser fantástico, pode ser sonhador, pode ser realista e pode ser transformador. Então, caso você tenha filhos, afilhados, primos ou alguma criança para dar presente, eu super recomendo esses livros, tenho certeza que elas vão gostar bastante. Esses livros que eu vou falar eu li mais ou menos até os meus 13, 14 anos, então foram livros que super funcionavam comigo, o que eu gostei bastante e que eu reli muitas vezes. Então esse livro ele vai contar a história da Clarice. A Clarice, ela não tem uma vida nem um pouco fácil, ela tem um vizinho que é super pé no saco, ela tem uma colega de sala super metida e uma professora que pega muito no pé no saco dela. E pra piorar, essa professora não gosta nem um pouco dos livros favoritos da Clarice, chamada Ruth Hedford, é uma série policial infantil. O legal desse livro é que vai contando o dia a dia da Clarice, e nesse dia a dia ela vai se fantasiando no mundo dela com essa história da Ruth Hedford, que é um outro livro dentro do livro, que retrata lances policiais. Então essa Ruth Hedford, que é uma personagem literária que ela super gosta, ela também tem 11 anos, que é a mesma idade que a Clarice tem, só que a diferença é que ela é milionária e ela tem toda uma estrutura, os pais não sabem que ela é detetive e ela no final ela sempre salva o mundo. Então a Clarice, ela ama esses livros, ela se sente inspirada nesses livros. Pra ela é bem difícil porque os amigos dela, a professora dela e os pais dela não entendem essa aspiração que ela tem de ser uma detetive policial. Além de todo esse drama da vida da Clarice, acontece um campeonato na escola que tem a taça roubada. Então a Clarice, junto com a sua melhor amiga Betty, começa a tentar investigar quem roubou essa taça da escola. É um livro de 187 páginas, mas ele é um livro escrito no formato de diário, então tem muitas imagens, tem muitas páginas que é só diário, ou é escrita dela brincando, em formato de círculo, essas coisas. É uma leitura muito suave, muito divertida. Eu adoro como a autora Lauren descreve a personagem, o quanto que ela consegue fazer reviver a nossa infância através desse período dos 11 anos da Clarice. É uma série super leve, muito engraçada, super recomendo para crianças e adultos. Nos anos 2000 foi a alta dos livros bíblicos publicados no Brasil, com certeza, com aqueles CDs que vinham, que eram audiobooks. Antigamente a gente nem falava audiobook, tinha noção do que era, mas na verdade eram os CDs contando a história dos personagens. E eu fui uma dessas crianças que tive o prazer de ler essas histórias bíblicas retratadas através de pequenos livrinhos e CDs. Eu fui pesquisar essas histórias na internet hoje em dia e acredito que ainda tem locais que vendem eles, então bem bacana, eu vou deixar o link na descrição caso vocês fiquem interessados para comprar. E também tem avaliações no Scooby, que foi uma surpresa para mim. Um dos meus livros favoritos na época era O Filho Pródigo, avaliação do Scooby 4.5, a minha avaliação pessoal 3 estrelas. Essas avaliações eu fiz super recentemente, então assim, se eu fosse ter acesso ao Scooby naquela idade, com certeza todos esses livros seriam 5 estrelas pra mim. Só que hoje em dia eu entendo que é uma escrita realmente bem infantil, bem leve, bem suave, sem grandes roteiros, né, todos esses livros, porque eles são muito infantis. Mas sim, eles têm seu lugar e eu super gostava na época. Alô, Ministério da Educação, parabéns pelos anos 2002 e 2013. Nesses anos, o Ministério da Educação, eles publicaram alguns contos literários infantis e a escola distribuía esses livros. Então, tem alguns que vêm falando que é distribuição gratuita e outros não. Então, momento a menina que roubava livros. Eu não sei se o Ministério da Educação continuou fazendo isso nos anos seguintes ou se eles ainda fazem hoje, mas esses livros com certeza me ajudaram bastante a entrar no mundo literário e a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. O melhor dessas publicações é que 90% são histórias de fantasia e hoje em dia 80% das minhas leituras é fantasia, então dá pra ver o quanto que essas leituras moldaram os meus hábitos que eu tenho até hoje. O primeiro livro que a gente vai conversar é o Contos de Estimação, ele foi publicado em 2002. Pela editora Objetiva, avaliação no Scooby 3.6, minha avaliação pessoal 3 estrelas. E quando eu entrei no Scooby foi uma surpresa eu achar esse livro lá. E eu fico muito feliz por eu não ter acesso ao Scooby na minha idade, porque senão eu ia ter um comentário do tipo assim, a melhor resenha que eu já vi no Scooby até hoje. Se bem que é uma ótima resenha, porque afinal é um livro pequeno que reúne vários contos.
O legal desse livro é que ele conta 5 contos e aí ele vai contando a história de cada animal. E aí cada animal ele tem seus medos, suas alegrias, seus problemas e suas preocupações cotidianas ali da vida do animal. O legal é que na escrita os autores tentaram assimilar bastante os animais às pessoas. Então tem muita coisa do cotidiano que é coisas que o animal faz no seu dia a dia, mas é diálogos de pessoas. Então aproxima realmente a criança com lidar com a natureza, lidar com os animais, com esse mundo que a gente vive. Nessa história a gente tem vários contos muito engraçados, como Mudanças no Galinheiro, Mundo das Coisas por Inteiro, A Onça e o Bode tiveram a mesma idade, Sarnento, Puguento, Magrinho, uma Graça, que é um conto de um cachorro chamado Jonas que vive a vida procurando amigo dele, é muito engraçado. O último conto, Chico e Manuela, que é um gato que chegou no Brasil junto com o Pedro Alves Cabral. Então, legal que nesse conto conta o descobrimento do Brasil e também vai contar a história desse gato andando nas terras que estão sendo descobertas. É muito engraçado. O próximo livro que com certeza marcou a minha infância foi publicado em 2002 pela Companhia das Letrinhas e ele se chama Puff e o Fantasminha. Ele foi o meu primeiro contato com peça teatral. A avaliação no Scooby tá 3.5, a minha avaliação pessoal 3 estrelas. Essa peça teatral do Puff, ela vem contar a história da... Ela é uma menina que foi sequestrada por um pirata malvado e foi deixada no porão desse navio dele. Nesse sotão que ela é deixada, ela conhece Puff, o fantasminha, e esse fantasma, ele tem medo de gente. Sim, ele tem medo de gente. É uma história super curtinha, tem 43 páginas. É uma leitura muito fluida, muito engraçada. Tem várias figurinhas também no decorrer do livro que ajuda a estimular o pensamento da criança e faz que ela se entretenha mais na história. O próximo livro é escrito por vários autores. Ele foi publicado em 2001 pela editora FTP. Esse é um livro que me acalma, que eu não roubei os livros da biblioteca, porque ele vem falando em que é distribuição gratuita. Então eu tô bem calma com isso. Avaliação no Scooby 3.5, a minha avaliação pessoal 3 estrelas. Quando eu peguei esse livro hoje para gravar o vídeo, eu li a sinopse dele e ele vem falando assim: poucas vezes a criança leitora terá a oportunidade de ler e apresentar à sua família uma constelação de autores como os reunidos em Quem Conta um Conto, da coleção Literatura em Minha Casa. No único volume, o bem escrever de Ana Maria Machado, a crítica aguçada de Ruth Rocha, a irreverência e o humor de Silvia, as personagens bem desenhadas, a sensibilidade envolvente de Flávio de Souza, a linguagem terna, carinhosa e aguçada de Cristina Porto. Ainda bem que essa história é incrível, que se fosse por sinopse hoje, realmente pela sinopse não atrai crianças, mas é uma história muito fofinha e são contos bem leves e o melhor de tudo é que as ilustrações são muito parecidas com aquele desenho Rugrats, os anjinhos. Então eu lembro que quando eu li esse livro, eu amava o desenho, então na minha mente eu pensava que esse livro, na verdade, contava um outro mundo desse desenho. Eu não sei porque que eu associava isso, mas eu adorava esse livro. Ele é bem pequenininho, cheio de figurinhas, muito bem desenhadas pelo Ricardo Dantas. Eu super recomendo esse livro também para crianças. O próximo e último livro chama As Histórias do Bruxo Cosme Velho. Ele foi meu primeiro livro que eu li do Machado de Assis. E esse livro é o livro que eu esperava que tivesse caído no Enem. Esse livro ele foi publicado em 2003 pela editora LIPM. Avaliação no Scooby 3.5, minha avaliação pessoal 3 estrelas. É um outro livro bem curtinho, ele tem 48 páginas. Pra mim, na época, é como se fosse 500 páginas. Na época que eu li esse livro, eu tinha 10 anos e eu lembro que eu super curti essa história de fantasia. Quando eu estava pesquisando sobre esse livro, eu descobri que a primeira publicação dele foi feita em 1995 e na edição original dele ele tinha 86 páginas. Então foi um livro que, quando foi publicado pelo Ministério da Educação com essa campanha de ler em casa, eles editaram ele e deixaram ele bem mais enxuto e mais infantil. Até mesmo porque a escrita do Machado de Assis ela é bem arcaica, ele escreve de uma maneira mais séria, mais adulta, mas mesmo assim ele conseguiu na época tomar minha atenção de uma menina de 10 anos, e eu lembro que eu super curti esse livro. Nesse livro a gente tem 5 contos, na verdade 4 contos e um poema. Nesses contos a gente se encontra de tudo, até um par de botas contando a história de vida dele, até um pato navegante, até um dicionário falante contando um conto também. Então, se você gosta de clássico e quer que seu filho, seu afilhado, seu primo, whatever, tenha contato com Machado de Assis desde cedo,
esse é um belo livro de contos para iniciar a leitura dele, com certeza. Então, pessoal, me conte aí nos comentários qual livro você leu na sua infância, que você lembrou aí agora. Se eu esqueci algum livro que marcou você, que também nasceu na década dos anos 90, deixe aí nos comentários, com certeza eu quero ler. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Boa leitura para vocês. Bye, bye!